Agora 11h49, RJ1 está no ar. Bom dia para você. O trânsito está bem congestionado na zona sul do Rio por causa de um incêndio num carro dentro do túnel Rebouças. A gente tem imagens do momento em que esse carro pegou fogo. Olha aí, as imagens foi por volta de 10h20 da manhã na segunda galeria do sentido Zona Sul. Essa pista ficou fechada por cerca de 1 hora, tá? Vamos ver como é que está o trânsito agora por lá? Câmera da 7 Rio na sua tela, dentro do túnel, exatamente na pista em direção à Zona Sul, que ficou fechada, os carros já se movimentando por aí, claro, com alguma retenção, mas a pista já foi liberada. Também temos outra câmera da 7 Rio do lado de fora do túnel. O movimento de entrada, a pista da direita é a que vai em direção ao Rio Comprido e a da esquerda é dos carros que estão chegando à Lagoa Rodrigo de Freitas. A movimentação começa a se normalizar no túnel Rebouças diante desse problema que deu um nó aí em parte da Zona Sul. O Globocop já está no ar, sobrevoa a região. Genilson Araújo, como é que está o trânsito por aí, hein? Mariana, se na Zona Sul o tráfego já está fluindo um pouquinho melhor ali pela Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, nós passamos agora há pouco lá, vi o tráfego intenso ainda, com algumas retenções na Epitácio a partir do Parque da Catacumba em direção ao túnel e também na Epitácio a partir ali do Parque dos Patins, né, com algumas retenções até o acesso ao túnel. No túnel nós acabamos de ver agora movimentação livre nos dois sentidos. Agora aqui na Zona Norte, acompanhando o trânsito, olha só, o elevado Rufino Pizarro, que é esse aqui que fica sobre a rua Figueira de Melo, em São Cristóvão, ainda com trânsito congestionado, tá? Ainda está bem ruim o tráfego nesse momento para quem acessa o túnel Rebouças. O tráfego, não há mais pontos de bloqueio, melhor dizendo, aqui nos acessos ao túnel pela Zona Norte, né? O tráfego já foi liberado pela rua Cosme Velho, já foi liberado ali pela Avenida Paulo de Fronten, já foi liberado pelo elevado da Avenida Paulo de Fronten. Mas a movimentação ainda é muito grande, tem muita gente deixando a Zona Norte do Rio com destino à Zona Sul da cidade. E o que acontece? Acessos, como vocês podem observar, ainda com lenta movimentação. Esse aí é o trechinho no início do elevado. À medida que o motorista vai avançando, o trânsito vai melhorando, até a boca do túnel já está fluindo com mais facilidade. Agora, para acessar o elevado, o pessoal ainda está enfrentando problemas. A gente tem imagens ao vivo aqui do Globocop. Esse aí é o trevo das Forças Armadas. Observem vocês que aqui no trevo das Forças Armadas, todo mundo que está indo em direção ao elevado da Paulo de Fronten está enfrentando dificuldades. Está um trechinho da Francisco Bicalho, logo depois ali do Instituto Médico Legal, ali na altura da Estação Leopoldina. Esse trecho aí que vocês estão vendo, olha, com trânsito difícil, lento, retenções frequentes, sobretudo na pista lateral. E há dificuldades ainda também para quem trafega aqui pelo elevado Rufino Pizarro, como a gente já mostrou. Então, lá na Zona Sul a situação está um pouquinho melhor e aqui na Zona Norte é que o pessoal ainda está perdendo um bom tempo, tudo por causa desse incêndio em uma galeria do túnel Rebouças, no sentido Zona Sul. O tráfego teve que ser feito em meia pista na galeria sentido Sul-Norte e isso acabou, né, provocando a interdição do túnel por mais de 1 hora, dificultando muito a movimentação. Mariana. Obrigada, Genilson. Você está mostrando aí a região da Leopoldina, Rio Comprido. Vamos ver o outro lado? O outro lado do túnel, Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem está lá é o Guilherme Peixoto, pertinho da entrada do Rebouças. Conta pra gente, Guilherme. Bom dia. Olha, o túnel foi completamente liberado há pouco mais de 20 minutos, quase meia hora, mas a situação de momento ainda é um nó no trânsito que vai demorar para se desatar. Bom dia para você, Mariana, e bom fim de manhã a todos os amigos que estão ao vivo com a gente no RJ1. Na saída da Lagoa, saída da Zona Sul em direção ao centro da cidade, que a gente vê Borges de Medeiros com o trânsito completamente parado e a mesma imagem na Epitácio Pessoa. A gente está nesse momento a poucos metros da chegada ou do acesso ao túnel Rebouças, que está um pouquinho mais à frente. Você vê que agora o trânsito começa a fluir, mas ainda tem uma reversível montada nessa pista e uma faixa a menos no horário de muito movimento. É claro que causa ainda certo impacto no trânsito, mas o que a gente vê ainda é uma longa fila de carros para quem está saindo da Zona Sul. No sentido contrário também, o Globocop já mostrou e o Centro de Operações também dá o alerta que o congestionamento já afeta até o elevado Rufino Pizarro, que é o finzinho da linha vermelha nesse caminho em direção à Zona Sul do Rio. Eu quero te mostrar imagens desse carro que pegou fogo. Isso aconteceu na segunda galeria do túnel Rebouças em direção ao
ao centro da cidade. E aí muitos motoristas não conseguiam mais passar, alguns motociclistas voltaram na contramão, sem saída esses motoristas saíram dos carros, tentaram conversar, até para buscar informações, saber exatamente o que estava acontecendo. Nós vimos pela imagem que uma pessoa recebeu atendimento, então a informação de um ferido ainda não se sabe se é relacionado ou não ao incêndio, ou se foi, por exemplo, um motorista parado nesse congestionamento que passou mal. Então o túnel ficou completamente interditado no sentido Zona Sul por 1 hora e no sentido contrário, que é esse sentido, em direção ao centro da cidade, situação ainda permanece difícil porque há uma reversível montada para tentar facilitar o trânsito. As nossas equipes conversaram também com motoristas que ficaram travados no congestionamento. Vamos ouvir. Teve esse incêndio no túnel que parou os dois lados da galeria e os dois lados ficaram interrompidos e a gente ficou preso, né? Mais de 1 hora e meia ficou preso no trânsito. Até eu estou de moto, então nem de moto pude passar. Eu trabalho na Baixada Fluminense, tinha um horário para atender, uma cliente lá pelo SUS, mas infelizmente não consegui chegar a tempo, mas os pacientes já foram remarcados, vai dar tudo certo. Pois é, nem os motociclistas conseguiam passar. A nossa equipe estava tentando avançar no congestionamento. A caminho de uma reportagem aqui no RJ1, ficamos mais de 40 minutos travados aqui, sem conseguir seguir em direção ao centro da cidade. Então as pistas foram completamente liberadas por volta das 11h20, 11h25 da manhã. E nesse momento há, portanto, congestionamento em direção ao centro da cidade, porque há uma faixa a menos com uma reversível em funcionamento. E mais congestionamento ainda para quem sai do centro da cidade ou da Zona Norte e tenta chegar ao túnel Rebouças. Mariana. Obrigada, Guilherme Peixoto, 11h55. Edmilson Ávila já está aqui comigo. Edmilson, bom dia para você. Ei, Mariana, bom dia, gente. Não é a primeira vez que a gente vê um carro pegando fogo dentro do túnel Rebouças ou de algum túnel aqui. Agora, 1 hora para desinterditar o túnel não é muito não, Edmilson? Há de se lembrar que o Rio de Janeiro é dependente de túneis, né? Então, se você tiver o túnel Rebouças fechado, qual é a sua opção? Santa Bárbara. Opa, outro túnel. Nós somos dependentes de túnel e por isso é tão importante hoje... Essa operação, cada vez mais tem uma gestão de túnel. É exatamente isso, uma operação eficiente. E eu fui ver com o centro de operações se a exaustão tinha funcionado, porque lá tem grandes ventiladores no teto. Opa, funcionou justamente para ter ventilação ali dentro. Para não assustar todo mundo, né? Primeira coisa que acontece, as pessoas vão se assustar. Opa, vou ficar preso aqui, isso vai encher de fumaça e vai me intoxicar. Eu vou sair daqui, abandono o carro. Enfim, depois veio o segundo processo, que era apagar o incêndio. Então, apagou. Quando o bombeiro diz ok, o que você entra? Entra limpando a pista. E aí tem que limpar a pista para evitar mais acidentes depois. E esse processo todo é que durou mais de 1 hora aí com fechamento, trazendo o quê? Trazendo longos engarrafamentos numa cidade como no Rio de Janeiro, que é dependente de túneis. Eu posso entender, sim, que o mais importante é a segurança para as pessoas, segurança para as pessoas que estão passando ali, que podem ficar presas. Tem a ligação de um túnel para o outro, justamente para ajudar nessa história toda. Se aprendeu muito, Mariana, nessa gestão de túneis, justamente para fazer com que, se houve um problema, precisa ter exaustão, tem que parar, tem que tirar as pessoas, tem que, enfim, ter uma ligação com outro túnel, justamente para facilitar, em algum momento, o escape das pessoas. Mas o fato é que somos dependentes de túneis e hoje o trânsito ficou muito, muito difícil nessa parada. Só para esclarecer aqui para o motorista atualizar, no caso, o túnel chegou a ficar em mão dupla, né? No sentido Rio Comprido, chegou a ficar em mão dupla. Não tem mais essa reversível, agora o túnel operando normalmente nos dois sentidos, tá? Fica aí a informação. Obrigada, Edmilson. Super importante. Isso também foi um avanço que nós tivemos. Antigamente não tinha essa reversível. Então, isso já foi um avanço, trazer a reversível para facilitar o fluxo mesmo que com maior dificuldade. Hoje em dia, há essa possibilidade no Rio também.